E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que milhas aéreas e pontos daqueles programas de fidelidade das aéreas têm valor patrimonial e podem ser bloqueados ou penhorados por pagamento de dívidas. A decisão, inclusive, foi unânime. A gente conversa agora com Arthur Rolo, presidente do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e advogado especialista em Direito do Consumidor, para entender o que esse novo regulamento significa. Arthur, seja muito bem-vindo. Prazer receber você aqui no Money. Bom dia, Vitor. Uma satisfação falar com você e com a sua audiência. A satisfação é toda nossa de receber você aqui. Arthur, eu queria começar falando um pouquinho sobre regulação, porque a gente sabe que não tem um mercado muito bem regulamentado das milhas aéreas, né? É uma coisa um pouco complicada, não tem muito um regramento para você vender, para você obter essas milhas. Queria entender se, a partir da consolidação da leitura jurídica, da criação de jurisprudência, de milhas aéreas como patrimônio, como algo equivalente a dinheiro ou a bens, né, a propriedades, eu entender se a gente pode acompanhar agora algum tipo de comportamento mais próximo de um mercado regulado, né? Então, Vitor, e falando em regulação, tem lá, já passou pela Câmara dos Deputados e está indo para o Senado Federal uma regulação justamente tratando da possibilidade dos consumidores comercializarem suas milhas, usarem as suas milhas, que impossibilita empresas aéreas de cancelarem os bilhetes emitidos, o que hoje acontece, deixando muitos consumidores na mão. Então, eu diria para você o seguinte: certamente essa decisão do Superior Tribunal de Justiça é um paradigma importantíssimo, porque considera que as milhas são bens do consumidor, são bens do consumidor de uma forma que elas podem ser penhoradas por credores desses consumidores para pagar dívidas. Se é assim, significa que elas são uma espécie de moeda digital, eu diria. E na prática já são, porque elas começaram com um programa de fidelidade das empresas aéreas, só que aí entraram bancos, entraram empresas parceiras de toda a ordem, e hoje você usa milhas para comprar produtos no supermercado, você compra televisão, você compra geladeira, e só que ainda a gente tem o problema, como você falou, pela falta de regulação que tende a acontecer aí nos próximos meses. A gente tem o problema de empresas aéreas que alegam que o consumidor usou as milhas contra o programa de fidelidade e pura e simplesmente cancelam bilhetes emitidos com essas milhas comercializadas ou cedidas por consumidores. Então, sem dúvida nenhuma, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça é um divisor de águas que, somada com a regulação que está tramitando lá no Congresso Nacional, deve dar muito mais tranquilidade para o consumidor, que vai poder usar suas milhas sem correr o risco de, na volta, que é o que tem acontecido muitas vezes, ter o seu bilhete cancelado. Doutor Arthur, as companhias aéreas, historicamente, alegam nos seus regulamentos que as milhas e pontos, elas seriam de propriedade, na verdade, dessas companhias aéreas e não necessariamente do consumidor. A gente pode ter algum tipo de choque agora em relação a esse comportamento? Queria entender se as empresas vão ter que adaptar essas suas regras. Com certeza, com a regulação do tema, elas vão ter que seguir a regulação. Hoje o que elas dizem é que, como não tem regulação, que elas estabelecem o que elas bem entenderem nos seus contratos com os consumidores, nos seus programas de fidelidade. Só que elas têm que respeitar o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz que qualquer cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada é nula de pleno direito. E o que a gente percebe? Empresas aéreas colocando um prazo para uso das milhas muito restrito, empresas aéreas que dificultam a utilização das milhas pelos consumidores, empresas aéreas que o consumidor, por exemplo, cede as suas milhas e elas alegam algum problema aí na emissão do bilhete, um desrespeito ao regulamento e unilateralmente cancelam os bilhetes. Com a regulação, elas não vão ter mais esse tipo de desculpa. Hoje,
Vitor, o que acontece é que a questão vai parar no Poder Judiciário. Existem vários processos em andamento nesse sentido. A tendência da regulação é essas cláusulas abusivas desaparecerem dos programas de fidelidade e isso, inclusive, tende a diminuir a judicialização. As empresas aéreas reclamam muito de judicialização de consumidores, mas essa questão das cláusulas abusivas nos regulamentos dos planos de fidelidade são motivo de judicialização que, com essa nova regulação que deve passar brevemente no Congresso Nacional, tende a resolver. Doutor Arthur, claro, a gente está acompanhando essa discussão da regulamentação do mercado do Congresso Nacional, mas eu queria entender se a partir dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, a gente vai acompanhar algum tipo de padronização, principalmente no que tange ao valor, a você dar um preço para uma milha. Porque se a gente olhar para um programa de milhagem ou de vantagens ou de parcerias, etc., X, de uma empresa X e de uma empresa Y, o valor das milhas, ele inclusive diverge demais, né? 10 mil milhas em um programa não significa a mesma coisa que 10 mil milhas em outro programa. E eu queria entender como é que a Justiça precificaria esse valor de um ponto ou de uma milha. Na verdade, essas regras aí do valor das milhas, porque cada empresa tem a sua época de alta demanda, a sua época de baixa demanda, tem épocas que são coincidentes, mas, por exemplo, a empresa é livre para fazer promoções, então, sobretudo em períodos promocionais, é possível que empresas façam valores diferentes e nisso a regulamentação não vai interferir e nem o judiciário pode interferir, que isso está dentro do negócio das próprias empresas. O que vai acontecer vai ter um período de validade mínimo dessas milhas, então essas milhas vão ter necessariamente um mínimo, porque quando essas milhas são canceladas, Vitor, elas voltam para o cofre da empresa aérea e isso acaba gerando receita para a empresa aérea, que ela deixa de gastar e, consequentemente, ela acaba revertendo em receita para ela. Então, vão ser fixadas regras mínimas aí para que esses programas de fidelidade sigam determinados critérios e, sobretudo, eu acho que é o mais importante, não haver o cancelamento de bilhetes já emitidos, porque, às vezes, Vitor, elas falam, não, descumpriram as regras, mas se descumpriu as regras, não podia ter emitido o bilhete. Não, mas eu emiti o bilhete por engano, então agora eu posso cancelar. Não é assim, isso muitas vezes deixa consumidores aí em outros países e na mão, e isso não pode acontecer. Eu acho que a questão da regulação é para trazer previsibilidade para todos aqueles que atuam nesse setor aí de milhas, empresas aéreas, bancos, empresas aí diversas que atuam, é para trazer uma questão de previsibilidade e prever parâmetros mínimos. Agora, as promoções das empresas vão continuar acontecendo livremente, isso é regra do negócio definida pela própria empresa. Conversei com o Arthur Rolo, presidente do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e advogado especialista em Direito do Consumidor. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado e um bom trabalho. Para você também. Forte abraço.